Queridos, a paz do Senhor, Paz. Eu sou o Iceman. Eu sou o Roberto. E esse aqui é o Prática Fé. Roda a vinheta. Bom, galera, nós estamos aqui. A intenção que a gente tem aqui é passar para vocês um pouco de teologia, de estudo bíblico, de fé, de forma prática, de forma direta, sem muito crentez, sem muita linguagem difícil, para edificar a vida de todo mundo. Essa é a nossa ideia. Exatamente. E tudo que a gente fala aqui para contribuir com a nossa prática, né, e com a nossa fé, e que a gente possa praticar isso. É um estudo bíblico. Exatamente, porque a gente muitas vezes vai para o culto, a gente vai para a igreja, a gente escuta aquelas pregações, a gente escuta o pastor enaltecendo muitas coisas, mas no dia a dia fica até às vezes difícil de aplicar, a gente não consegue enxergar como aplicar isso, né? E tem louvor, e tem livros, e tem denominações, e tem muitas coisas. E de repente você que não conhece a igreja, o formato, o evangelismo ou o evangelho, e você quer saber um pouco mais, então aqui é o lugar ideal. Aqui é o lugar ideal. A gente podia começar falando da cosmovisão bíblica, né, de Jesus, na aplicação prática, né? Muito bom. A cosmovisão de Jesus é interessantíssimo porque Jesus dividiu a história da humanidade. E nós que temos a cultura ocidental, do ocidente para cá, todos nós temos entremeados entre nós muitos conceitos de que Jesus ensinou em questão de justiça, em questão de amor, de caridade, da própria legislação. E tinha comentado anteriormente a questão de Jesus, né, como Deus Pai, como junto da Trindade, está olhando a humanidade de cima. E aí depois quando ele reencarna e vem com a missão de salvar a humanidade, ele é um ser humano, uma criança, então ele olha da perspectiva de baixo para cima. É interessante, né? Porque você falou isso aí, me lembrei dessa fala que Deus lá do alto escaneia a terra em busca de pessoas que são tementes a Ele. E é exatamente isso, tá vendo? Na prática é isso, Deus está lá, está observando a gente, viu que a gente tinha muita dificuldade para cumprir a lei, e falou, não, vamos pro plano 2, né? Exatamente. Vamos pro plano redentor. E é interessante porque nós temos essa personalidade, né? A questão de Jesus Cristo como um ser humano fantástico, e nós cristãos cremos que ele realmente é o Filho de Deus, parte da Trindade, que nós cremos, ele veio da sua glória e se tornou homem, né? Para salvar a mim, a você e a nós. E aí você tem o Jesus histórico, né? E temos o Jesus dos Evangelhos, onde está narrado Mateus, Marcos, Lucas e João, a história de Jesus, o seu início ao nascimento, a sua paixão, morte e ressurreição. E depois você tem a história da igreja, você tem as igrejas. Exato. E você tem todo o movimento desenvolvido a partir disso. Então o que a gente tenta abordar um pouco mais é a questão do Jesus dos Evangelhos. Exatamente, porque... vou fazer um comentário rápido aqui, tem um site americano, Barna Group, se não for o maior, é um dos maiores sites que fazem pesquisa junto à comunidade cristã, e incrivelmente ele chegou a um número assim, louco de que pessoas que conhecem o Evangelho, mas não vivem o Evangelho, 2%. É uma pesquisa norte-americana, mas assim, ela abrange, através das perguntas, abrange um conceito cristão. Eu acho que dá para aplicar também, de certa forma, aqui no Brasil. Imaginar aqui de, 40 e poucos milhões de pessoas que declararam que são evangélicas, 2, 3, talvez 5% realmente viva o Evangelho. Viva o que Jesus viveu, porque nós fomos chamados para revelar o Filho de Deus ao mundo. Nós temos duas formas, né? Uma delas é pregando através da Bíblia mesmo, e outra com as nossas próprias vidas. Mas como é que eu posso viver uma coisa que eu não conheço, né? Eu não conheço a visão mesmo. Quem foi Jesus? A gente tem aquela ideia, ele foi Salvador e tal na cruz, mas como é que ele viveu?
E tem os dias especiais festivos da igreja, o dia da Páscoa, enfim, Exato, o dia do Natal. Hoje tão desvirtuado, né? Porque a Páscoa deixou de ser realmente uma comemoração, né? Originalmente era a comemoração da saída dos hebreus do Egito. E as profecias diziam, né, que o Cristo seria imolado e seria morto na Páscoa, né? Isso, várias passagens bíblicas apontam para isso. E hoje a gente vive a Páscoa do ovo de Páscoa, né? Ele não vive a Páscoa cristã verdadeira, né? A ressurreição dele. E eu acho que muitos cristãos não conseguem parar e falar assim, o que aquele cara fez por mim na cruz? Exatamente. Hoje a gente tem essa leitura de Jesus, um Jesus mais pop, como diz alguns historiadores e filósofos, um Jesus cult, né? Nós estamos aqui num lugar, né, bem agradável, no estúdio, e outras pessoas podem estar no escritório, outras pessoas podem estar passeando, tem pessoas que estão cultuando a Deus, né, andando de skate, mas na verdade na Bíblia Sagrada você tem os traços de que foi Jesus, e os traços dele são traços humanos, traços daquele que veio com uma missão de resgatar a humanidade, e você tem aquilo que chama por exemplo, que é a síntese da ideia de Jesus, a forma de viver, que é o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6, 7. Você parou para pensar, olha só que questão da prática. A gente vai para um culto, quanto dura um culto hoje? Dependendo da denominação da igreja, 1h30, algumas igrejas 1h40. Vamos dizer 2 horas. 2 né? horas. 2 horas. Aí você tem a parte do louvor, tem alguns recados normalmente que se dá na igreja, dízimo em algumas igrejas, outras não, mas palavra. Aí você tem as igrejas protestantes. O ponto alto do culto é a mensagem, a palavra, onde você tem aí meia hora de pregação, tem igrejas que até 40 minutos, aquelas que privam a escritura, o ensino bíblico até um pouco mais, mas você tem essa reunião e é essa ideia, né, do Jesus cult, do Jesus mercado. Você sai de lá depois e a sua vida é uma vida dupla, né? Então a gente costuma pensar sobre isso, que o cristão, aquele que serve Jesus Cristo, ele não tem uma vida religiosa e uma vida secular. Essa vida, são duplos papéis, né? E então o que ele é na igreja, ele tem que ser na empresa, na faculdade, na rua, ele tem que ser uma pessoa uniforme integralmente, né? Vivendo esses preceitos, que é o importante. E então, além da gente crer que no sobrenatural, que é importante também, o mundo está acontecendo muitos fenômenos espirituais que a gente consegue ver, é palpável, né? Só não vê quem não quer, mas você tem a questão dos preceitos, e aí quando eu falo preceitos, assim, não é aquela doutrina de igreja, aquela coisa, são os conceitos bíblicos pautados no amor, na justiça, no bom caráter, numa disciplina, numa temperança e na misericórdia. Esses são valores que Jesus, quando veio aqui na Terra, ele deixou traçado, fazendo separação daquilo, cumprindo a lei, né? A lei dos Hebreus, a lei de Moisés, e ao mesmo tempo fundando, fazendo uma nova aliança, né? Que ele diz, que é a aliança do próprio Filho de Deus com a humanidade. Exatamente. Às vezes a gente esquece umas coisas. O Sermão da Montanha deve ter durado horas. Que horas? 6 horas. A gente fica no culto lá e você vê que tem irmão que já começa o banco esquentar, já querendo ir embora porque a palavra durou 40 minutos. Aí você imagina aquele povo num lugar, num deserto, né? Tinha relva e tal, mas não deixava de ser um deserto porque não tinha muita coisa. Sentado ali durante 6 horas. Foi daí que ele multiplicou os pães, né? Porque ele percebeu que o povo estava com fome depois de tanto tempo. E hoje a gente não consegue ficar 2 horas num culto, né? As pessoas começam a ficar incomodadas. Isso é a prática, a gente às vezes esquece esse tipo de coisa, né?
Outra coisa que era muito importante e que as pessoas às vezes não conseguem enxergar com detalhes, é que Cristo veio para ensinar. Você falou uma coisa importantíssima, ele veio para transformar caráter. Ele andou com os discípulos e a gente vê que ele não usou de nenhuma mágica ou nenhum tipo de sobrenatural sobre os discípulos. Ele ensinou os discípulos durante todo o tempo. Eles viram os milagres, né? Eles viram o sobrenatural, as curas, mas em nenhum momento ele chegou: você agora, discípulo, sabe tudo que eu sei. E Pedro já saiu fazendo as coisas. Não, até que aconteceu lá que negou, eles fugiram na crucificação e tal. Mas ele veio para ensinar. Ele ficava nas sinagogas, ele ensinava, ele pregava, mas principalmente para transformar caráter. E a gente não vê muito isso hoje, de fato, né? Você falou da vida dupla. O cara tem a vida cristã de igreja e a vida cristã do mundo, né? Secular. Eu tô aqui e tal, né? No trabalho eu sou outra pessoa, né? E é muito interessante a gente pegar praticamente, né, as coisas e colocar no nosso cotidiano e ver como é que Jesus faria isso, como é que ele encararia essa situação, né? Vou dar um exemplo. Ontem nós tivemos célula, aí saímos da célula tarde da noite, depois daquele temporal todo, né? Os semáforos todos piscantes. Eu saí à tarde, já não tinha trânsito, estava voltando para casa, voltando em paz, tranquilo, conversando com a minha esposa. Cara, um louco realmente, porque não tem outra palavra, talvez endemoniado. Quem sabe? O cara começou a buzinar, ele era o terceiro carro da fila, eu era o primeiro a abrir o semáforo, sair de boa. O cara começou a buzinar, mas de um jeito, como se eu estivesse travando a vida dele. Ele ultrapassou a gente, continuou buzinando que nem um louco. E é isso que está acontecendo com a humanidade hoje. Como é que Jesus reagiria nessa situação? Provavelmente mantendo a calma, né? A pessoa está com, sei lá, deve ter passado um dia difícil, alguma coisa. Então a gente tem que ter essa ideia de como tratar o irmão, mesmo que ele venha de forma agressiva, sei lá, enfim, a gente não sabe o que ele passou no dia todo, né? Mas é uma experiência de como botar em prática o ensinamento cristão. E nós somos confrontados o tempo todo com política, com questões de religião mesmo, questões, sei lá, econômicas. Exato. E na prática a gente não vive o Evangelho. Então, aí você tem a questão de Jesus, que o Evangelho que a gente lê hoje, que está na Bíblia Sagrada, está impresso, foi escrito, Jesus não escreveu nada. Né? Não escreveu, Isso aí dá uma outra discussão, mas Jesus escreveu, quem escreveu foi os discípulos de Jesus, anos depois. E aí o que você tinha ali? Você tinha ali os atos de Jesus, mesmo propriamente dito, por isso que foi importante o discipulado dos apóstolos, né? Que Jesus ficou 3 anos com eles, alguns falam 3 anos e meio, então ali está na prática mesmo. Então Jesus está falando, está vivendo, estão se relacionando e Jesus está fazendo os milagres e aí eles estão aprendendo, né? Então isso hoje nós não temos. Nós temos hoje a promessa do Espírito Santo que está conosco, que nos inspira, nos compunge o coração, enfim, convence o homem do pecado, da justiça e do erro. Mas hoje nós temos que ter essa consciência de fazer a prática, da mesma forma como Jesus viveu há 2000 anos atrás com os discípulos. E hoje nós temos também a Bíblia Sagrada, que nós somos o povo da Bíblia, ou o povo que lê. Ou deveria ler. Não é à toa que as grandes universidades, a questão da educação, escola dominical, tudo isso veio do mundo religioso, uma cultura cristã que é pautada na leitura, né? Então a gente tem esse desafio no século XXI, que é o século da informação, das coisas rápidas e das coisas também artificiais, né? Então nós temos que praticar, viver dessa forma como Jesus viveu, um pouco mais próximo. E também a gente tem que ter a prática de examinar a Escritura, de fazer uma boa leitura, começar pela leitura bíblica. Escola Bereana. Isso, uma escola bereana, lá em Atos, né? Mais para frente com Paulo.
Então você tem que ter essa cultura, nós temos que disseminar essa cultura dentro, né, ou resgatar essa cultura no nosso meio evangélico, e aí através disso é isso que muda a sociedade, que mudará a sociedade. Sim. Exatamente. É a transformação do caráter, né? Exatamente. Não se conforme com esse mundo antes. Isso. Que o Paulo vai falar um pouco mais pra frente, dá um outro assunto, mas tem muito a ver com isso, que é a questão de a gente se renovar pela consciência, né? Exato. Nós temos que se renovar pela consciência. Que é exatamente você ser o que você é na igreja, ou absorver aquilo, porque hoje a gente vê jovens indo para a igreja e consumindo drogas. Por quê? Porque vem de uma família cristã, aí chega na igreja, ele, para não confrontar o pai, até para não, como diria o jovem, não dar goela, ele acaba que vai para a igreja, mas ele não está ali, né? Ele já foi corrompido pelo mundo e vai porque ele quer evitar problemas, então ele tem um jogo duplo, né? O jogo da igreja e o jogo... Essa questão da dualidade, a gente está falando de dualidade assim, não, a questão as máscaras, né? Exato. Você tem uma vida secular, depois você tem uma vida religiosa, né? Exato. Que isso no passado não acontecia, no caso de Jesus ensinando para os seus discípulos e depois os discípulos. É nisso depois que é todo fundamentado que se vira os povos, as culturas ditas de Jesus, que é onde vai surgir a Igreja Católica, depois surgem os outros ramos do cristianismo, mais lá para frente o protestantismo. Isso, porque cada um tem uma visão de Jesus e essa visão é adaptável ou, né, é interpretado, né, da forma de viver, e cada um tem um segmento. Então é uma vida religiosa, vamos dizer, mas não seria uma vida espiritual mais próxima do Novo Testamento. Que é isso que é hoje muitas pessoas, até pastores, eles têm a coragem de levar a sua igreja a essa reflexão, que a gente tem que voltar nesse sentido, né? Da prática do dia a dia, viver esse evangelho mais real mesmo, e aonde se eu não consigo expulsar demônios, se não acontece fenômenos espirituais, de ter visões e profecias, mas eu tenho que deixar a minha marca, ou tenho que me relacionar com as pessoas pautada naquilo que está escrito. Então eu vou pelo amor, eu vou pela misericórdia, eu vou pela justiça. É um conceito que nós temos muito errado hoje também, o conceito de justiça, né? Exato. É a justiça de Deus, né? Não é a nossa justiça, né? A Bíblia condena a nossa justiça, inclusive, né? Traço de imundícia. E aí você tem também essas culturas, a cultura humana, que você tem também, que o Evangelho vai, como diz o filósofo, o Evangelho vai transpassando essas culturas, e aí você tem resquícios, né? Respingos das ideias daquilo que está escrito na Bíblia, nas relações humanas. Por exemplo, a gente vê qual é o símbolo da justiça do nosso país, como o Brasil, por exemplo, e em muitos lugares do mundo. Sim. É uma mulher, né, com uma venda, com uma balança, que é o símbolo da justiça, ou seja, ela não pende nem para um lado, nem para a esquerda, nem para a direita. Então ela está ali para balancear as relações e aí pautar a justiça. Exato. O cristão tem que viver isso, e é difícil. É bem difícil, é difícil. A gente até tenta de essas formas, mas é bem complicado em alguns pontos, porque é uma das coisas que diz, bem simples, mas o cristão não pode mentir, né? Mas aí quantas vezes você recebe aquela ligação e fala assim, diz que eu não tô. Então... é omissão. Né? A gente peca muito nesse tipo de coisa. E se a gente quer realmente viver o Evangelho, né? Porque as igrejas pentecostais principalmente, muitas, né? Não todas, claro, não vamos generalizar, mas muitas vivem à base do sobrenatural.
você não tem de fato o ensino, né, da Escritura, o que visa transformar muito. Jesus fez as duas coisas, né? Ele mostrou o sobrenatural, mas ele também estava ali ensinando, falando por parábolas, para as pessoas entenderem os conceitos, porque se a gente voltar no tempo, né, grande parte dos judeus da época, né, de Cristo, eles não sabiam ler. Eles precisavam ir para uma sinagoga, porque aquele que ia ler, né, que era o pessoal, os levitas e tal, eles liam em voz alta as escrituras para que as pessoas que não conseguiam ler, não eram alfabetizadas, pudessem entender. Mas a passagem, você pega Isaías, por exemplo, até hoje em dia, com toda a base de informação que nós temos, muita gente não entende o que está ali, né? E então Jesus veio com uma forma de explicar aquilo através de parábolas para facilitar o entendimento para o povo. A parábola do jovem que é rico, como é que eu vou herdar o reino dos céus? Então todas essas coisas, né, Jesus mastigou as escrituras. Por isso que ele falou, gente, não fiquem olhando para as escrituras, são 2 mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque as pessoas ficavam ali, mas está escrito isso, está escrito aquilo, está escrito isso, está escrito, não entendiam, né? Sem contar que os pergaminhos, na época, né, eram rolos enormes, pesados, porque você imagina uma pele de animal. E até hoje dito como santos, né? Exato. Pelos judeus, né? Exato. Então, para abrir esse pergaminho, você tem um dia específico, pessoas específicas podem abrir, mas é isso aí, exatamente. Essa cultura da interpretação que é interessante, né? A gente tem no Velho Testamento, no livro de Reis, né? Exatamente, posteriormente aconteceu também com Josias. E o que acontece? E aí você tem uma pessoa que não sabe ler, o povo já está em outras culturas, já não lê mais o hebraico, e aí é necessário os levitas, né? Poder descer junto ao povo, e aí eles ouvindo o hebraico, que, né, o Esdras abriu o livro e começou a ler para todo o povo, numa assembleia, quase que filosófico, né? A água, todo mundo ia lá para poder conversar, e aí você tem o papel dos levitas que vão ouvindo aquilo e traduzindo para o povo. Né? Exato. E aí o que acontece? Para o bem e para o mal, o Martinho Lutero, agora no século XVI, quando ele vem, né, com a questão da reforma protestante, uma questão da interpretação, ele falou que ele estava preocupado, a primeira coisa que ele fez foi traduzir as escrituras sagradas para a língua do povo, que é o alemão. E depois a questão da interpretação, ele falou, não, o cristão é livre para ler a Bíblia e começar a interpretar. Exatamente. Por um lado foi ótimo, porque as pessoas têm acesso à leitura e ler. Por outro lado também foi complicado, porque cada um interpreta o que quiser, né? Exato. Ele abriu isso. Mas é hoje que nós vivemos, a Bíblia Sagrada está aí, a gente precisa ler, ela é muito atual, questões muito atuais, né? E a gente precisa, nós cristãos, precisamos analisar, ler e precisamos conversar e divulgar, né? Não só a questão de Jesus, que é importantíssima, mas a questão dessa história do povo de Israel, da fé. Que é importante. E nesse caso a gente que se apropriou da cultura dos judeus, né, ressignificamos. Exatamente. Bom, nessa primeira aula é isso que nós temos. Deixe seus comentários, deixe suas opiniões, porque nós estamos aqui para edificar o corpo. É isso aí, amado. Se não for para edificar, não viemos atrapalhar. Exatamente. Então, participe. A intenção é que a gente propagar a palavra de Deus, propagar os ensinamentos de Jesus. E quanto mais a gente fizer isso de forma fácil e leve, prática fé. Simples como um cafezinho. Isso aí, galera. Valeu.